Que a graça e a paz de Cristo, que excede todo entendimento, esteja com todos nessa noite. Evangelho de Jesus, registrado por Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 13. Palavras do nosso Senhor Jesus. Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restará o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder numa cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, para no lugar adequado onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim, brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Que com certeza, meus irmãos, hoje a internet é o maior meio de comunicação que nós temos. Sem dúvida alguma, a rede virtual tem grande influência em nossa vida. Por exemplo, quem nunca aprendeu uma receita na internet? Quem nunca pegou dicas de cuidados com seus pets? Quem nunca assistiu um tutorial para consertar algum objeto? Quem nunca aprendeu lições sobre educação de filhos? E tantas outras coisas nós podemos ter acessível na internet. A razão disso é porque a internet, ela proporciona um alcance de influência nunca visto na história. Alguém do outro lado do mundo, imediatamente pode transmitir uma informação, um ensino para você, de modo imediato. Tanto que, hoje, existe uma profissão assim, que se chama influencer. Tem alguns, quando você chega e pergunta, qual é a sua profissão? Ele vai falar, eu sou influencer. E o que é um influencer? É uma pessoa que tem a capacidade de influenciar opiniões, decisões, comportamentos de outras pessoas, através do seu alcance e na sua autoridade em um determinado nicho ou área de interesse. Ou seja, ela consegue influenciar outros. E o grande meio usado é a internet. Embora os influenciadores estejam frequentemente associados à internet, como eu disse, essa noção de influenciar não é nova, é coisa antiga. Tanto que Jesus, ele leva isso muito a sério. No seu discurso aqui, ele vai falar justamente sobre isso, sobre a influência neste mundo. Ou, se a gente poderia usar assim, sobre os influencers, que ele está mencionando aqui. Jesus, ele é aquele que tinha autoridade no falar. Ele se comunicava de modo extraordinário. Não somente porque ele tinha uma excelente didática, ele tinha uma boa capacidade de discursar, uma boa oratória, mas, sobretudo, porque aquilo que ele falava com autoridade. Porque ele falava com a autoridade do próprio Deus. Porque ele é o próprio Deus. Então, os discursos de Jesus são palavras do próprio Deus a nós. Discurso de Jesus que temos nos evangelhos, que é o maior discurso, que é o discurso do Sermão do Monte. E esse discurso, que vai do capítulo 5 até o capítulo 7 de Mateus, meus irmãos, o grande assunto é o reino de Deus. É o cumprimento do plano de Deus em estabelecer o seu reino. Tanto que o ministério de Jesus começa quando ele diz, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Ele estava inaugurando, de modo definitivo, o reino de Deus sobre a terra. Um reino que ainda não está consumado, mas que caminha para a sua consumação na volta de Cristo. Mas na sua primeira vinda a essa terra,
ele quis mostrar justamente que o reino do Senhor estava sendo estabelecido. E aí então ele conclama aos seus ouvintes a um arrependimento genuíno, um arrependimento verdadeiro, uma mudança de mente, uma mudança de coração, uma mudança de atitudes. Aqueles que entendem o que significa o reino de Deus. E o que significa fazer parte do reino de Deus? É ter uma vida nova, é ter uma vida transformada, é uma vida de conversão, é de sair de alguém que ama o mundo e passa a amar a Deus de fato e verdade, e passa a viver para o reino de Deus, participantes agora desse reino. E aí a palavra de Deus define isso. Este é um discípulo de Jesus. O discípulo de Jesus, ele vive no reino e para o reino, como um cristão autêntico. Então Jesus, ele vai ensinar aqui, nesse discurso, sobre esse evangelho do reino de Deus que estava sendo estabelecido. E ele vai começar com as bem-aventuranças. E quando ele fala de bem-aventuranças, ele fala como Deus olha para os seus discípulos, como Deus olha para os cidadãos do reino. E ele diz para esses cidadãos: vocês são felizes, ou muito mais do que felizes, por participarem do reino. E Jesus coloca duas questões. Primeiro, vocês já são felizes por fazerem parte desse reino. Independente das circunstâncias, a alegria está no coração de vocês, por fazerem parte desse reino. Segundo, vocês serão felizes para sempre, porque todas as dores desse mundo vão acabar. Todo o chorar, todo o sofrimento vai acabar. Porque nós temos essa promessa. Ele começa assim o discurso, para aqueles que pertencem ao reino. Essa é a nossa esperança. Todavia, irmãos, quando Jesus fala dessa alegria que nós já temos, isso não quer dizer que é mero sentimento. Isso vai ser mostrado na sua vida. Ele vai falar que a sua conduta vai mostrar que de fato você é feliz no reino. E como que ele coloca essa conduta? Uma vida de humildade, mansidão, misericórdia, paz, purificação, justiça. Então, se um cristão de fato entende a felicidade que ele tem em Deus, ele vai demonstrar todas as características do seu caráter. Porque é o caráter daquele que faz parte do reino. E aí Jesus, irmãos, ele diz o seguinte: se você mostra esse caráter neste mundo que é hostil a Deus, você vai ser perseguido. Você vai ser perseguido, mas se alegrem por isso, porque se vocês forem perseguidos por causa desse caráter, eles não estão perseguindo a você, eles estão perseguindo a mim, é o que o Senhor Jesus diz. Eles te perseguem por causa do meu nome. Se eles te perseguem por causa do meu nome, é porque vocês estão vivendo conforme o meu querer. Então por isso se alegrem. Por isso se alegre com a recompensa que está garantida para aqueles que são de fato parte do reino de Deus. Agora, nessa próxima parte do discurso, o que Jesus vai nos direcionar, meus irmãos, nós que temos o perfil de cidadão do reino, nós vamos refletir isso muito claro no mundo. Nós vamos desenvolver todo esse caráter cristão no mundo. O que Jesus vai nos mostrar aqui, que essas qualidades de humildade, mansidão, misericórdia, paz, tudo que ele coloca aqui, não é para ser vivido em uma bolha. Não é só para ser vivido no meio eclesiástico. Mas é lá fora, no mundo, para que todos possam saber quem é você, a qual reino você pertence. E ele orou ao Pai por isso. Na oração sacerdotal, lá em João, capítulo 17, Jesus vai dizer assim: não peço que os tires do mundo, porque eu os enviei ao mundo. Irmãos, nós somos cidadãos do reino para agora vivermos nesse mundo.
para estarmos nesse mundo como cristãos. Por isso que o cristianismo é uma religião social. É uma religião de relacionamentos. Há muitas religiões que você pode viver de modo isolado. Se você quiser ir para o monte, ficar lá isolado, morar lá, não ter contato social com ninguém, você vive essa religião. Mas o cristianismo não. O cristianismo não foi feito para vivermos de modo fechado, mas de modo aberto a este mundo. Por isso que a partir do versículo 13 aqui, Jesus vai falar sobre isso. Ele vai usar uma parábola do estilo metáfora, comparação de elementos universais, que todo mundo conhece, que é o sal e a luz. Só que interessante, irmãos, que ele começa assim, no versículo 13. Vocês são. E no versículo 14, vocês são, ou vós sois. A ideia é que tão somente vocês e mais ninguém são o sal da terra e a luz do mundo. O que Jesus vai falar aqui, meus irmãos, só o cristão pode ser, mais ninguém. Nenhum intelectual, nenhum poderoso dessa terra, nenhum político dessa terra pode ser sal e luz a não ser o cristão. Por isso que eu quero que nós pensemos nessa noite do que Jesus está falando aqui. Ele está falando da nossa função nesse mundo. Ele está falando para que nós servimos nessa terra. E ele vai colocar duas funções essenciais do cristão nesse mundo. A primeira, o cristão deve influenciar o mundo. O cristão deve influenciar o mundo. Ele começa assim no versículo 13. Vocês são o sal da terra. A gente sabe para que serve o sal, né? Para que serve o sal? Para temperar, né? A gente faz uma boa comida com bom tempero, uma boa dose de sal. Esse é o uso mais comum que nós temos. Nos dias de Jesus também servia o sal para temperar, mas não servia só para isso. Ele tinha uma outra função mais específica, vamos dizer assim, mais útil, que além do que temperar, que é de conservar. Os irmãos têm que lembrar, em uma sociedade nos tempos de Jesus não havia energia elétrica. Se não havia energia elétrica, não havia geladeira. Então, como conservar os alimentos? Como preservar aquela carne gostosa, aquele cordeiro preparado para o outro dia? Usava-se o sal. Porque o sal, ele tem esse atributo de ser um conservante. O sal, quando ele age no meio que ele foi colocado, ele combate a deteriorização do alimento. Ele retarda a proliferação de micro-organismos que vão degradar aquele alimento. Então ele muda o meio, ele transforma o meio, ele torna o meio de tal maneira que aquilo se conserve, que aquilo não se perca. Então, assim que Jesus compara os cristãos, porque nós, irmãos, somos colocados nesse mundo pelo próprio Deus, enviados por Cristo, para evitarmos ou diminuirmos a deteriorização desse mundo, para refrearmos a corrupção moral e espiritual. Porque nós bem sabemos que, por consequência do pecado, o mundo ele está caído, ele está contaminado, e a tendência dele é definhar, é estragar, é se perder. Mas Deus, na sua misericórdia, Ele não deixa que o mundo se perca de vez. E aí, os cristãos estão nesse mundo para isso. Para que esse mundo não se perca de vez. Porque pense, se nós cristãos não estivéssemos nesse mundo, irmãos, não haveria mais nada. De fato, as pessoas já tinham se destruído. Já tinham destruído toda a criação. É a presença dos cristãos no mundo que impede que o mundo venha à falência total. Porque os cristãos desse mundo, eles são redimidos dessa decadência. Nós, como cristãos, como cidadãos do reino, não estamos caminhando para o pior.
nós estamos caminhando para o melhor, que é a glorificação. Mas isso através do processo de santificação. Nós somos separados desse mundo caído. Só que para o sal, meus irmãos, ele ter eficácia no alimento, em que ele pretende, se você pretende conservar, por exemplo, na carne, você não é só colocar o sal em cima, só joga o sal ali. Você tem que pegar o sal e esfregar, para que o sal, de fato, ele tenha contato com um alimento. O cristão é assim. Para que nós possamos influenciar esse mundo, meus irmãos, nós temos que ter relacionamentos. Nós temos que ter contato com as pessoas. Nós temos que nos envolver com elas. Mas para quê? Para ser iguais a elas? Para que quando nós estejamos envolvidos com as pessoas deste mundo, que estão se perdendo, nós possamos mostrar, esse caminho é errado. Esse caminho é caminho de perdição. Esse caminho é caminho de morte. Por isso, irmãos, que o cristão, no meio social, ele deve impor o seu pensamento, a sua reflexão teológica, o seu posicionamento bíblico das Escrituras. Por exemplo, o cristão deve ser claramente contra o aborto, claramente contra o sexo livre, claramente contra o homossexualismo, claramente contra as drogas, claramente contra a desvalorização do casamento e da família. Só que nós vemos hoje, os cristãos não estão nem aí para esses assuntos, não tem opinião. O cristão tem um papel fundamental na sociedade, meus irmãos, ele muda a sociedade. Só para os irmãos terem dois exemplos. O primeiro é William Wilberforce. Ele foi um político britânico no século XIX. E naquela época havia ainda escravatura. E o William, ele era um político cristão que bateu firme que a ideia de escravos, pela questão racial, era equivocada, era errada. E ele foi um nome forte para que o movimento abolicionista prevalecesse na Inglaterra. E a gente sabe muito bem que esse movimento começou na Inglaterra e repercutiu aonde? No Brasil. Se o Brasil, meus irmãos, começou a pensar em abolir a escravatura, isso começou lá na Inglaterra. Aí por questões comerciais, né, por interesses, porque a Inglaterra já tinha acabado com os escravos, o Brasil também teve que caminhar para isso. Um homem participou disso, um cristão. Ele influenciou a sociedade. Um outro exemplo é Dietrich Bonhoeffer. Ele, um teólogo alemão, ele viveu nos dias do regime nazista de Hitler. E como alemão, ele não concordava com a liderança daquele país. E como cristão, ele dizia que estava errado o posicionamento de Hitler. Todo aquele sistema imposto estava equivocado, que não poderia ser assim. E ele foi preso e foi executado pelo nazismo. Mas ele deixou muitas produções, muitos livros, que nós temos até hoje, em que influenciam muitas sociedades que tentam impor algum tipo de supremacia. Então, são dois exemplos maiores, grandes, de cristãos que influenciaram o mundo. Mas, irmãos, o chamado é para mim e para você. Talvez você não vá mudar o país inteiro. Talvez você não vá mudar nem a sua cidade. Talvez nem o bairro. Mas as pessoas ao seu redor, essas vão ser influenciadas por você. E qual a influência que você tem tido na vida das pessoas? Você de fato tem sido sal para conservar? Ou você perdeu a sua função? Interessante, irmãos, que como sal, nós devemos não só os grandes pecados combater, mas o que nós chamamos de pequenos pecados, com a mentira, a falsidade, discórdia, inveja, fofoca. E às vezes nós não interessamos por esses pecados. Mas esses pecados, irmãos, também mostram um mundo caído.
do qual nós não fazemos parte. O mundo precisa ver que o cristão condena o mal em qualquer forma que ele apareça. Seja em grande escala, ou seja, uma escala menor. E assim ele vai influenciar o mundo, sendo padrão na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. O cristão só poderá cumprir essa missão, meus irmãos, se ele tiver essas virtudes em sua vida. Isso exige disciplina pessoal. Isso exige que você reflita sobre a sua vida, inclusive no seu falar. O apóstolo Paulo, ele diz uma coisa interessante, ele diz assim: a palavra de um cristão deve ser sempre agradável, temperada com sal. Temperada com sal. É uma palavra que vai refrear o mal. É uma palavra que vai impedir que a fofoca se espalhe. É uma palavra que vai impedir que a calúnia corra. É uma palavra que vai impedir que a mentira permaneça. O que nos chama a atenção também sobre ser sal, nesse sentido, é o que o evangelista Marcos coloca quando ele fala desse texto. Ele acrescenta algo a mais. Marcos fala assim: tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Marcos, ele vai relacionar o ser sal com a paz. De você saber se relacionar. Por quê, irmãos? Porque quando a gente às vezes fala assim, que você tem que apontar o pecado do mundo, isso não quer dizer que você tem que falar, você vai para o inferno, você também vai para o inferno. E criar intrigas, rivalidades, dividir famílias. Não é isso. Aí vem a sabedoria. Você é sal, influenciador, conquistando as pessoas pela paz, para que elas de fato confiem na tua palavra, e não só porque você está falando, para que você tenha autoridade no falar como Jesus tinha. Porque se os cristãos não conseguem viver em paz, meus irmãos, com as pessoas, eles não conseguem influenciar, não conseguem. E aí, se eles não conseguem influenciar, se o cristão não faz isso na sua vida, tem algum problema, pastor? Pastor, não dou conta. Tem problema? Tem. Sério, muito sério. Jesus fala aqui, versículo 13: ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restará o sabor? Olha o que Jesus fala: para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. O sal naqueles dias, meus irmãos, era adquirido no processo de vaporização da água do mar, como é hoje também. Só que o processo era muito mais lento, muito mais complicado, e você conseguir a pureza do sal era um grande desafio. Mas ao mesmo tempo que você conseguia a pureza do sal, rapidamente ele se perdia. Rapidamente ele ficava úmido, insípido, inútil, não servia para nada. Nem para adubo servia. E aí Jesus, lembre isso, só serve para pavimentação, para fazer asfalto, vamos dizer assim, daqueles dias. Para ser um lugar, ser pisado pelos homens. E é isso que Jesus fala daquele que não é sal nessa terra. Você não presta para nada. Nada. Porque na verdade, meus irmãos, essa é a condição do ser humano neste mundo. Se ele não pertence ao reino, se ele não é um cristão, para o mundo, ele não serve para nada. Então Jesus está dizendo ainda, se você se denomina um cristão, mas você não influencia em nada nesse mundo, deixa eu te falar uma coisa. Você é igual a este mundo. Você não serve para nada. No meu reino não tem nenhuma utilidade. Por isso, cuidado. Você que se denomina cristão, você que vive no meio da igreja, mas não tem participação no reino de Deus, não faz absolutamente nada para apontar para o reino de Deus, porque você vai perder toda a sua utilidade e não vai servir para nada. Jesus, ele usa uma outra analogia para mostrar tanto que isso é sério.
Lá em João 15, versículos 5 e 6, ele diz assim: eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, dá resultado. Porque sem mim vocês não podem fazer nada. Agora, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, porque esse não está produzindo fruto. A semelhança do ramo, ele secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam, porque não serve para nada. Que Jesus nos alerta aqui, meus irmãos, que cristianismo é coisa séria. Não é brincadeira. Não dá para ser só crente nominal. Não dá para ser você só se preocupar com o seu nome no hall de membros da igreja. Eu vi esses dias uma mãe conversando comigo sobre isso. Ah, meu filho, o pessoal lá da igreja vai tirar o seu nome do hall de membros. Esse é o menor dos problemas. É o menor. Porque o problema não é estar no hall de membros. É como você está influenciando o mundo. E nesse caso em particular, o mundo está influenciando aquele rapaz. E aí? Não serve para nada, irmãos. Segunda aplicação que Jesus coloca aqui para a função do cristão, é que o cristão deve agir neste mundo. O cristão deve agir neste mundo. Versículo 14 ele diz: vocês são a luz do mundo. Na palavra de Deus, meus irmãos, quando a gente fala de escuridão, é frequentemente usado como símbolo do pecado, em todos os seus efeitos. Por exemplo, lá em Provérbios 4:19 diz assim: o caminho dos ímpios é como a escuridão, nem eles sabem que tropeçam. Por quê? Porque estão na vida de pecado, não sabem para onde estão andando, não sabem onde estão caindo. E quando Jesus fala da luz, a luz contrasta essa realidade, como um símbolo do perdão de Deus, da presença de Deus, da salvação de Deus. Então, quando Jesus, ele se refere à luz, ele está falando da presença de Deus. Então, ele está dizendo o seguinte: vocês são a luz do mundo, vocês portam a presença de Deus neste mundo. Vocês são a representação da salvação do Senhor. Porque sem Deus, é escuridão, é pecado, é morte. E por isso que vocês, como luz, vocês apontam para o Senhor. Essa luz que habita em nós, meus irmãos, alcança um homem perdido, como nos alcançou, de fato. Nós também estávamos em escuridão. Paulo fala isso aos Colossenses. Ele nos transportou do reino das trevas para o reino do seu amor, da sua luz. É uma realidade que nós vivemos. Jesus, ele também fala isso, João 12:35. Ainda por um pouco a luz está com vocês. Andem enquanto vocês têm a luz, para que não sejam surpreendidos pelas trevas. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Nós sabemos, irmãos, porque nós estamos na luz. Nós conhecemos a luz. Nós conhecemos a salvação em Cristo Jesus. Porque essa luz não está na sabedoria humana, como na história, o iluminismo, a ideia de trazer luz à sociedade, quis mostrar. Pelo intelectual, pelo racional, a sociedade é iluminada. A sociedade sabe para onde vai. Esse era o pensamento. Estuda um pouquinho de filosofia contemporânea. Uma das ideias sobre o iluminismo hoje é que o homem se frustrou quanto a isso. E o homem entrou em fase de desespero, porque ele achou que a luz estava no racional, no intelectual, e não estava. Ele continua em trevas. Que Jesus então vai olhar para nós e falar: vocês são a luz deste mundo. Vocês que no meio da sociedade devem mostrar a salvação.
Vocês que no meio da sociedade devem mostrar, sem Deus é perdição. Um outro exemplo da história de um cristão, vale muito a pena os irmãos lerem sobre ele, que é o William Carey. William Carey, ele foi um cristão inglês que fez história na Índia, lá no início do século XIX. Carey, ele era um cristão muito instruído, ele aprendeu várias línguas orientais, incluindo o sânscrito, que era a língua da maior parte do povo indiano. E no ano de 1973, ele se mudou para a Índia, como missionário. E lá, naturalmente, ele encontrou muita oposição, porque as trevas batalham contra a luz. Mas, no entanto, ele perseverou, meus irmãos. Ele sabia que naquele contexto, ele tinha que brilhar a luz de Cristo. Ele tinha que agir. E como é que ele fez isso? Pregando o Evangelho, fazendo a tradução das Escrituras para a língua daquele povo, convivendo com as pessoas, convivendo na sociedade. E ele agiu de tal maneira que, por exemplo, ele influenciou na luta contra a prática do sati. E o que era o sati, ou sati? Quando um marido morria, a viúva era queimada viva com o corpo do esposo. Era uma prática na Índia. E Carey, com a luz do Evangelho, ele disse: está errado. E começou a influenciar a sociedade. Tanto que essa prática veio a acabar na Índia. Repito, meus irmãos, talvez você não vá mudar o Brasil. Mas você tem que agir nessa sociedade. Você tem que falar do Evangelho do Senhor Jesus. Porque o cidadão do reino, quando ele brilha, ele ilumina aonde ele está. E quando nós agimos dessa maneira, meus irmãos, quando vivemos em santidade, quando buscamos obedecer à palavra de Deus, quando nós demonstramos obras de amor, ações práticas, nós cantamos aqui: brilha no meio do teu viver. Talvez no aflito você possa socorrer. Prático. E o hino também tem uma expressão interessante: mesmo as coisas mais humildes que você tem que executar, faça-as com fervor. Porque quando você faz as tarefas humildes, por exemplo, quando termina de lavar as vasilhas, mostra a pia limpa. Isso glorifica a Deus, meus irmãos, porque você está cuidando do seu lar. Você está fazendo uma tarefa com excelência. Você está fazendo com fervor. Isso é brilhar no viver. Prático, irmãos. É viver o cristianismo prático. Porém, se você não faz isso, se você não deixa a sua pequena luz brilhar, qual a consequência? Jesus vai falar aqui, versículo 14, continuando: não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Aí, vou pegar um exemplo. Quando você está voltando de Anápolis, Anápolis é mais alto. E quando você está pegando a estrada, você olha o horizonte da estrada, você vê um feixe de luz, que é a cidade de Goiânia. De longe você vê Goiânia. Tem como esconder Goiânia? Não tem. É isso que Jesus falando: tem como esconder o crente? A luz do crente tem como esconder? É impossível. E aí continua mais. Que aí vai uma ideia de coisa lógica. Nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Alguém faz isso? Acende uma lamparina no meio do escuro, está sem energia, acende a vela, mas esconde a vela para continuar escuro? Mas ao contrário, coloca no lugar adequado, onde ilumina, onde todos estão na casa. E Jesus termina: assim brilhe também a luz de vocês diante dos homens. O que Jesus está ensinando aqui, irmãos? Que é impensável você como cristão não fazer a luz brilhar. É impensável você como cristão não viver a vida de amor. É impensável como cristão você não ajudar as pessoas. É impensável você como cristão não pregar o Evangelho. Não há essa possibilidade. Esconder a religião cristã é algo impossível, totalmente contrário ao ensino de Jesus Cristo.
E há muitos crentes que querem passar despercebidos por esse mundo. Ixi, tomara que lá no meu emprego ninguém saiba que eu sou evangélico. Tomara que na minha escola ninguém descubra que eu sou crente. Isso não existe. Isso não existe. Se porventura você está tendo esse pensamento, você ainda não faz parte do reino. Você não faz parte. Porque o verdadeiro cidadão do reino vai promover a iluminação na família, escola, trabalho, na vizinhança, em todos os lugares. É impossível, irmãos, esconder o caráter cristão. Não anunciar a Cristo significa contrair uma dívida com Deus e com os homens. O apóstolo Paulo tinha consciência disso. No começo da carta aos Romanos, ele diz assim: eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, a luz que está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho. Ai de mim, se essa luz não brilhar através de mim. Nunca permita que entre no seu coração, renovado por Deus, o pensamento de esconder a sua identidade de cidadão do reino de Deus. Porque quando nós influenciamos, irmãos, e agimos nesse mundo, nosso objetivo não é para que sejamos reconhecidos como influencers. Ao contrário, nós devemos apontar para aquele que influencia a nossa vida. Jesus conclui assim: para que você tem que fazer a sua luz brilhar? Para que você é o sal da terra? Para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Quando um cristão influencia o mundo e age nesse mundo, ele deve tomar cuidado para não buscar o próprio louvor, a própria glória. Nós somos chamados, irmãos, para glorificar a Deus por meio da nossa vida cristã. Somente Deus é que deve ser glorificado. Porque através de nossas vidas, as pessoas reconhecerão a graça do Senhor, entenderão sobre a eternidade, compreenderão sobre a miséria humana, saberão que felicidade só temos em Deus por meio de Cristo Jesus. Nossas obras demonstrarão a ação de Deus em nossas vidas. João 15:8 diz, Jesus dizendo: nisso é glorificado meu Pai, em quem deis muito fruto, assim vos tornareis meus discípulos. Isso é ser cidadão do reino, glorificar a Deus através da nossa vida. E nós temos a referência sobre isso, o próprio Cristo, irmãos. O Pai foi perfeitamente glorificado no Filho, Jesus Cristo. Lá em João 17:4, o próprio Cristo fala: eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. Porque Jesus neste mundo, ele influenciou e ele agiu. Ele fez diferença de fato e verdade na vida de muitos. Mais do que isso, ele comprou e nos libertou das trevas. Ele nos tirou desse mundo escuro. E agora, ele nos renova a sua imagem de perfeita influência, de perfeita ação, pelo agir do Espírito Santo em nossas vidas. E agora podemos, de fato, meus irmãos, influenciar e agir nesse mundo por meio de Cristo. Porque a luz dele resplandece em nós e através de nós. Preste atenção, você que não tem ainda Jesus como seu mestre e salvador. Saibam que ele é o único que pode dar sabor à sua vida. Ele é o único que pode te preservar deste mundo caído. É o único que pode dar direção para a sua vida. Por isso, se achegue a ele e seja feliz de fato e verdade em toda e qualquer situação. Porque quando nós falamos que o crente é feliz, meus irmãos, não é porque tudo vai bem.
Não é porque vai dar tudo certo em sua vida. Não é porque você planejou as coisas vão acontecer como você quis. Não é porque Deus vai manter tudo na sua vida. Você vai perder coisas. Mas você vai ter Jesus na sua vida. Cristo, na cruz, definitivamente trouxe sentido para nós. Porque Ele nos livrou da condenação do pecado. Cristo, na sua ressurreição, não nos deixou na escuridão. E agora nós olhamos para a luz eterna. E que a morte não terá influência mais. É isso que nós temos que anunciar a esse mundo, irmãos. É isso que nós temos que viver de modo prático. Quero terminar com 2 aplicações. A primeira: influencie os que estão próximos a você. Influencie os que estão próximos. Influencie os que têm contato direto com você. Sabe por quê, irmãos, que eu falo isso? Por causa dessa profissão de influencer. As pessoas querem alcançar milhares. Muitos. Jesus não te chamou a isso. Ele não te chamou para influenciar milhares. Pode até ser que você vai ter um alcance assim, mas esse não é o seu alvo. O próprio Jesus não fez assim. Sabe como é que Jesus influenciou? Ele influenciou 12 homens. Só 12. Ele não influenciou a cidade de Jerusalém inteira. Observe o Evangelho. Aquelas multidões conseguiam influenciar todo mundo. Mas ele influenciou 12 homens. E olha lá que teve um ainda que deu para trás. O seu chamado é para influenciar aqueles que convivem com você. Aqueles que estão ao seu redor. Seja 12, seja 20, não sei. O convívio. Para começar, sua casa. Influencie sua casa. A gente tem um exemplo bíblico disso. Timóteo. Lembra de Timóteo? Paulo escreve para ele. E Paulo fala uma coisa muito interessante. Que Timóteo foi influenciado dentro de casa. Timóteo, a fé que você tem hoje é influência. É influência da sua avó, Lloyd, e da sua mãe, Eunice. Essas 2 mulheres influenciaram a sua vida. Porque elas foram sal na sua vida e elas foram luz. Elas influenciaram e agiram no viver delas. E você hoje também é um servo. E Timóteo agora, como pastor da igreja, ele também ia influenciar muitas pessoas. E interessante que Paulo fala para Timóteo: escolha outros homens para te ajudar no ministério, para que eles também influenciem. Essa é a vida cristã, meus irmãos. Você não precisa de milhares de seguidores, mas aqueles que estão ao seu redor vão seguir ao Senhor dos Senhores. E segunda aplicação: aprenda a servir os outros. Uma maneira de sermos sal e luz para o mundo é através do serviço aos outros. Isso pode incluir o serviço aqui na igreja, participar dos projetos e serviços comunitários da sua região, ajudar aqueles que estão em necessidade. Tem várias coisas para fazer, irmãos. A gente pode fazer muita diferença nessa sociedade. Há muitas pessoas que pensam assim também. A gente tem que agir com bondade, fazer boas obras. Só que elas fazem por motivo errado. E nós faremos por motivo certo, e verdadeiro, e redentivo, que é por causa de Cristo Jesus. Ao servir aos outros, nós podemos mostrar o amor de Deus em ação, e ser um exemplo para aqueles que estão ao nosso redor.